Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Offshore, onde a gente traz profissionais do mercado financeiro que têm vivência com investimentos internacionais para contar um pouquinho da trajetória deles para vocês. Antes de anunciar o nosso convidado, Gui, seja bem-vindo aí. Obrigado, Henricão. Só Beleza, quase hein? destruindo o equipamento aqui para te cumprimentar. A gente está na 15ª tentativa, né, de apresentação com o Henrique, mas hoje a gente vai ter aqui o que? Aula offshore, certo? Hoje a gente vai falar sobre offshore, carreira no mercado internacional. Vai ser uma alocação, né, de certa forma, e a gente trouxe uma pessoa muito especial e todo esse papo aí vai ficar grátis, né? Então, maravilha. Aproveitem, né? assistam. Aproveita. E compartilhem também. Então antes já clica aqui, inscreve no canal, compartilha para todo mundo. Nosso convidado, vamos ver se eu vou acertar o nome dele agora. Tomás Roque. Exatamente. Do time de estratégia e inteligência da Avenue. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Henrique. Muito obrigado pelo convite. Fala aí, também. Tomás. Tudo bem, cara? Tudo certo. Obrigadão pela participação. Vai ser um papo bem bacana aqui com vocês. Legal. Para começar, se apresenta para a galera, conta um pouquinho sobre a sua trajetória, como que foi esse seu começo no mercado financeiro. Fala um pouquinho para a gente da sua trajetória. Claro, com certeza. Eu fiz faculdade de economia, que é aparentemente comum dentro do mercado financeiro, principalmente economia e engenharia. Eu fiz no interior de São Paulo, eu sou de São Paulo, e aí eu fui para o interior fazer faculdade. Passei ali alguns anos, me interessei no mercado financeiro ali dentro da própria faculdade e consegui um estágio que, apesar de eu estar já interessado no mercado financeiro, o estágio foi numa empresa de turbinas hidrelétricas, totalmente diferente do que eu imaginava na área de suprimentos. Mas foi o começo de carreira. E aí, enquanto eu estava ali nesse estágio, eu já estava tentando entender se a faculdade já estava acabando, eu teria que voltar para São Paulo, porque na cidade que eu estudei, que foi Araraquara, não tem tanta oportunidade quanto São Paulo. Eu diria que, na verdade, não existe uma cidade no Brasil com tanta oportunidade que nem São Paulo. E acabei voltando, consegui uma oportunidade numa gestora de FDIC. Então, essa foi a minha primeira experiência no mercado financeiro. Acabei ficando mais ou menos 1 ano e meio nessa gestora. Então, imagino que vocês já tenham feito alguma conversa com algum gestor de FDIC, que é realmente um assunto muito diferente do que a gente está acostumado no dia a dia. É bem legal. E aí surgiu a oportunidade, 1 ano e meio depois, de ingressar na Avenue. Eu ingressei ali na parte de atendimento ao cliente, então fazer as ligações, atender também, às vezes, via chat, via e-mail. Então, todo esse atendimento que a gente faz, a gente sabe que o suporte é muito importante acontecer. Depois de um tempo, hoje eu já estou mais ou menos 2 anos e pouco ali na Avenue, consegui fazer essa transição agora para onde eu estou, na parte do time de inteligência e estratégia da Avenue, ali na vertical de treinamento e conteúdo. Então, desde o começo desse ano eu já estou fazendo toda essa tratativa. E, claro, eu resumi bastante aqui toda a jornada, porque a gente sabe que acontece muita coisa, né? Parece que foi tudo flores durante esse período, mas longe disso. Então, para eu conseguir ingressar na gestora, eu acabei tendo que estudar mais. Foi um processo bem mais complexo do que eu imaginava. Consegui ingressar depois também na Avenue, com as certificações que eu tinha, com toda essa parte que consegui. Foi um diferencial na hora de fazer a conversa, porque você sabe que não é que a certificação vai garantir que você saiba, mas é um selo que, se uma pessoa tem e outra não tem, em algum momento isso vai fazer uma diferença, sim. Então, esse seria um resumo um pouco da minha carreira, e a gente consegue ir conversando mais, entendendo como que eu cheguei até onde eu tô agora. Pode Não, falar, maravilha. Não, tranquilo. Maravilha, Tomás, ainda mais com esse nome, né? Tomás de Aquino, doutor da igreja, então o cara que ainda está na área de inteligência. Então, é um fardo pesado aí para carregar. Eu queria fazer uma pergunta para você, Tomás, sobre a sua atuação lá na Avenue, né? Exatamente o que a área de vocês faz, né? Em termos de vamos dizer assim, escolha de produtos e tal. Você poderia contar um pouco mais dessa atuação? Claro, eu consigo explicar um pouco como funciona ali dentro. Então, dentro da parte de alocação e inteligência, a gente tem principalmente ali algumas frentes. Eu vou focar mais na frente que eu estou e passar um pouco mais por cima, na frente das outras pessoas, dos meus pares ali. A gente tem a parte de inteligência, ou seja, que olha os produtos e faz toda essa seleção. A gente tem também ali uma parte de alocação e dados, então entender a parte de perfis, quanto que é uma porcentagem para cada cliente, cada perfil, entendendo até a questão de preferências mesmo. Um exemplo para vocês. Se uma pessoa ela quer algo que vai distribuir
dividendos ou cupons, algo que a gente chama de distribuição, produto de distribuição, existem produtos que talvez não façam sentido para essa pessoa. Assim como se ela busca produtos de acumulação, que ela não quer receber nada, ela só quer ir acumulando, existem produtos que não fazem sentido para ela. Então, tudo isso a gente leva em conta ali dentro. Agora, na área que eu tô, que é a parte de treinamento e conteúdo, na sub-área, vamos colocar dessa forma, nosso foco é muito na parte de treinamento e conteúdo. Então, treinar as pessoas que entram na Avenue, por exemplo, treinar os nossos parceiros, seja um treinamento pensando numa questão mais comercial, entender alguns argumentos para as pessoas conseguirem utilizar ali para falar do exterior. Uhum. A gente sabe que hoje com dólar a 6 e... não conferi quanto estava hoje, mas com certeza mais de 6,5, 6,10 provavelmente. A gente tem uma barreira já encontrar e conseguir trazer argumentos para as pessoas conseguirem entender, tá, mas será que 6,10 não é barato? Porque todo mundo fala que é caro. Talvez não seja necessariamente caro, sempre é tudo relativo. Então, treinar nessa parte, treinar também os produtos que a gente oferece, serviços que a gente oferece, todo esse tipo de coisa passa pela nossa equipe. Essa seria mais a vertical de treinamentos. E tem a outra vertical também que é de conteúdos. Então, produzir conteúdos no blog. Então, se entrar no blog da Avenue, vão ter vários artigos meus ali que eu produzi. E no YouTube também tem alguns vídeos que eu fiz, algumas trilhas ali de renda variável, uma de renda fixa que a gente também iniciou. Então, o escopo principalmente seria isso da área que hoje eu faço parte. A gente conseguir capacitar, acho que também a gente pode entender como uma área de capacitação, né, ali dentro. Conseguir fazer com que as pessoas que falam de Avenue, que elas estejam preparadas e 100% ali prontas para conseguir passar essa informação para o cliente. Legal. Hoje a Avenue, vocês foram os pioneiros na parte de investimentos internacionais e a maior referência nesse assunto. E muitos alunos procuram a gente querendo trabalhar com investimentos internacionais e eles ficam doidos querendo saber como que é essa parte de processo seletivo de vocês. O que você pode contar e trazer um pouco da sua experiência desde o seu primeiro contato com a Avenue? Não sei, eles que te chamaram, você que procurou eles, como que foi todo esse processo? Porque é uma dúvida que os alunos têm, porque muitos têm essa vontade de trabalhar com vocês. Sim. E vocês têm o maior nome em investimentos internacionais e está tendo uma migração de profissionais do mercado financeiro querendo falar sobre esse assunto. Sim, não, 100%, Henrique. Acho que é até legal trazer uma história de um pouquinho de como começou a Avenue. A gente fez 6 anos agora há pouco. Tem alguns meses que a gente fez 6 anos, então desde 2018 a gente já começou a trazer esse internacional, no momento que praticamente ninguém falava disso. Era principalmente assuntos para private banking e quem já tinha muito valor alocado. Ou seja, a gente conseguiu quebrar bastante barreira. Parece que foi fácil, da mesma forma que eu falei que na minha carreira eu dei um grande resumo, mas a gente encontrou muitos desafios nesse momento, durante essa trajetória. E eu acho que um dos mais complicados e complexos desafios que a gente teve e ainda tem é principalmente pensando no quesito regulatório, porque a Avenue ela é uma corretora de investimentos nos Estados Unidos. Só que a gente tem um intermediário aqui no Brasil também, para a gente conseguir receber as transferências em reais e tudo mais. Ou seja, a gente está dentro das duas regulações. Isso é muito interessante porque a gente foi quase que criando junto com os órgãos como que funcionaria essa parte. E isso traz bastante solidez e bastante robustez para a nossa operação, porque a gente sempre foi de acordo com a regulação, tanto a americana, que a gente precisa seguir lá, quanto a brasileira. Porque toda operação de câmbio, por exemplo, ela passa pelo Banco Central. Ou seja, se a gente faz câmbio dentro da plataforma, a gente precisa estar 100% de acordo com os órgãos aqui. Então foi só uma pequena historinha de como a Avenue chegou. A gente agora está em 2024, 2025, a gente já está com 6, vai chegar em 7 anos. É uma trajetória que pode parecer recente, mas muita coisa acontece nesse período. Se vocês lembrarem, 5 anos atrás a gente teve uma pandemia. Acho que até é difícil de lembrar o que aconteceu em 2021. Perdeu um pouco a noção do tempo. Agora, voltando, fechando esse parênteses da historinha, eu fui atrás dessa vaga, eu estava procurando uma vaga, porque começaram a me falar que eu conseguia conversar de alguma forma bem com o cliente. No FDIC eu cuidava principalmente da parte operacional, falava que acabava fazendo um pouco de tudo, era uma analista de operações, mas também precisava falar com o cliente, tentava entender o que estava acontecendo ali dentro. E consegui conversar com o pessoal da Avenue e fui participar do processo seletivo. Acho que o que eu posso falar do processo seletivo para conseguir entrar na Avenue precisa querer bastante.
não pode querer pouco. Se no momento de alguma conversa a gente conseguir identificar que a pessoa não quer tanto assim, já é um passo atrás. Precisa querer muito, e uma coisa que eu posso falar com certeza que sai na frente de todo mundo é entender de mercado americano. Pelo menos o básico, entender como é que está a taxa de juros nos Estados Unidos, como é que está uma inflação nos Estados Unidos, quais são os órgãos que conseguem regular e garantir lá fora. Então, coisas que podem parecer básicas, mas muitas vezes a gente vê pessoas que acabam não fazendo essa lição de casa, colocar dessa forma. Então, essa seria uma das principais dicas que eu daria. Estudar a parte do mercado internacional, o básico, e ter isso já redondo para conseguir falar. Então, eu passei no processo seletivo, fiz algumas entrevistas, o processo ali também da dinâmica de grupo, toda essa parte. No final, fiz uma entrevista com a gerente da área que eu entrei. E foi uma entrevista que era para durar em torno de 45 ou 50 minutos. A gente ficou conversando ali mais de 1 hora. Foi realmente um bate-papo muito bom, que a gente viu que não só o conhecimento, mas valores também funcionavam. Então, a diversificação internacional é uma coisa que eu defendo há 5 anos, 6 anos, mais ou menos. Desde que eu comecei a entender que isso faz muito sentido. Acho que essas seriam as principais dicas que eu daria para quem quer fazer um processo seletivo dentro da Avenue. Legal, bacana. Assim, mudando um pouco, não de assunto, mas assim, a gente olha muito a parte dos consultores de investimento e como que é o relacionamento com a Avenue, porque eventualmente o cara está cuidando de um cliente que potencialmente pode ter investimentos na plataforma da Avenue, tá? E se a Avenue também, e até te fazer uma pergunta, que é uma questão que cada vez mais está claro, né? Ainda mais quem está saindo, assim, indo para consultoria de investimentos, como é que funciona, né? Porque ficam várias dúvidas, né? Eu acho que ninguém sabe botar até um ponto final. Às vezes tem dúvidas que é o risco é esse. Sim. Na questão de o cara tem patrimônio aqui, lá fora, como é que funciona, obviamente, o que você pode dizer, como é que funciona a sucessão patrimonial lá fora, nos Estados Unidos? Claro, perfeito, Gui. Acho que aqui eu vou separar com algumas partes para responder essa pergunta. Eu misturo muito, mas... Não, a gente tem alguns pontos que, assim, dentro da Avenue a gente tem pessoas que são ali 100% capacitadas para conseguir tanto tirar as dúvidas dos nossos clientes, isso 100% ali. Se alguém que quiser entrar em contato com a Avenue só para tirar uma dúvida, isso é possível fazer. Não precisa necessariamente ser cliente da Avenue para você tirar alguma dúvida, conseguir entender melhor. Às vezes a pessoa ainda não quer abrir, ainda quer entender um pouco mais como funciona. A gente está 100% de acordo ali para conseguir explicar tudo o que acontece. Claro que dentro da Avenue a gente tem algumas segmentações, pensando no volume de valor que o cliente tem conosco. Aí essas segmentações a gente pode deixar para um outro papo, que aí já é algo que eu teria que me estender muito mais do que o nosso tempo hábil aqui permite. Mas a gente tem sim essa forma e aí tem ali dentro as pessoas que vão fazer essa análise e entender qual que seria uma carteira que faz mais sentido para cada pessoa. Agora, um ponto que você tocou muito importante aqui, que é um medo que existe, sim, quando a pessoa vai investir no exterior, é na questão sucessória. E se eu puder adicionar um outro medo, é também na questão tributária. Antes de explicar um pouco de cada coisa, deixando claro aqui que é sempre importante consultar um advogado tributarista, um especialista nessa área. A Avenue não fornece nenhuma forma de assessoria tributária, por assim dizer. A gente consegue dar um suporte e explicar como as coisas funcionam lá fora, que é exatamente o que eu vou fazer aqui pra gente. Vou começar pela parte tributária, porque esse é um medo muito comum. A gente teve, no ano passado, a Lei 14.754, que mudou como funcionava a parte de tributação no exterior. Antes dependia de muita coisa. Então dependia qual era a origem do recurso, se era um dividendo, se era um ganho de capital. Tudo isso acabava influenciando em como eu ia fazer o pagamento de imposto, a forma, seria Carnê-Leão, seria GCAP, e se eu teria que fazer ali, por exemplo, considerar a variação cambial ou não. Ou seja, já cansou só de ouvir falar isso, porque tinha muitas possibilidades. A Lei 14.754, ela trouxe uma simplificação, e isso é inegável. A gente pode entender que agora a alíquota ela é fixa em 15%, sempre considerando a variação cambial. Isso para ativos financeiros. A lista de ativos financeiros é realmente extensa, mas a gente pode trazer um resumo breve, para também não se estender tanto, que seria um assunto de um outro podcast apenas disso. A gente pode entender que é 15% sobre o lucro que foi obtido em regime de caixa, acho que é legal trazer isso, que vai ser declarado só no momento da declaração de ajuste anual do ano seguinte. Até no passado era em bases mensais, ou seja, agora é em bases anuais.
ficou mais simples pensando no quesito tributário aqui no Brasil. Deixando claro, eu estou fazendo essa explicação. Agora, o ponto que você perguntou inicialmente da questão sucessória. De novo, mesmo disclaimer dado, sempre consulta um advogado tributarista ou um especialista nessa questão de sucessão, porque ele vai conseguir, e cada caso é um caso. A gente já viu casos que, apesar de parecerem iguais, os desfechos eram totalmente diferentes. E o que é importante a gente entender quando vai investir lá fora? O famoso imposto sobre herança americano e o processo de inventário americano. São duas coisas bem diferentes. Quando a gente está falando de um processo de inventário lá fora, o nome é probate, que é um processo que, como a gente está acostumado, processo de transmissão de bens, é custoso, é demorado, a gente não quer que isso aconteça na maior parte das vezes. E existem formas de conseguir evitar esse processo, pode ser através de colocar um beneficiário ali dentro de uma conta, abrir uma conta de uma certa forma. Então, existem sim possibilidades de conseguir evitar o processo de inventário nos Estados Unidos. Quando a gente pensa em imposto sobre herança, que é uma outra caixa, a gente precisa entender quais são os ativos que o cliente tem dentro da conta. Porque uma conta conjunta, por exemplo, não tem nenhuma relação com pagamento de imposto no exterior. Longe disso. O que impacta realmente a necessidade de pagar o state tax americano são os ativos e a quantidade dos ativos que o cliente tem. Hoje é comum a gente ouvir que não vou investir lá fora porque o imposto americano é 40%, o imposto sobre herança deles. Isso é uma meia-verdade. É um imposto progressivo, que ele tem uma isenção até $60 mil. A partir de 60 mil vai de 18% a 40%. E claro, isso de ativos de raiz americana. Existem ativos, por exemplo, que são fundos sediados na Irlanda e Luxemburgo. Esses ativos, eles não entram para esse bolo que a gente chama de state tax. Eles são isentos do imposto sobre herança por não serem de raiz americana. Existem outros também ativos nessa linha. Só que quando a gente está pensando em imposto americano, a gente já vem com esse medo, porque a gente sabe que o TCMD brasileiro ele é cobrado de estado a estado, ele vai de 4% a 8%. E muitas vezes a gente fica bravo com isso, porque é um imposto alto. Só que quando vai para fora, o susto ele pode ser muito grande, porque se está acostumado aqui em São Paulo, por exemplo, o TCMD é 4%, ele é fixo. Hoje, pelo menos, a alíquota é fixa, não sei no futuro. Lá fora, o imposto mínimo ele é mais de 4 vezes maior que isso. E essa isenção de $60 mil é interessante a gente entender que é para o que a gente fala que é o cliente não residente nos Estados Unidos, que é o nosso caso, todas as pessoas que não residem ali dentro dos Estados Unidos. Eu ia perguntar para vocês sabem quanto é a isenção para o residente americano do imposto sobre herança? Vocês têm alguma dimensão disso? A isenção? Exato. Os não residentes americanos têm uma isenção de $60 mil. Ou seja, passou disso em ativos de raiz americana, é necessário fazer o pagamento do imposto sobre herança. Para quem é americano, também existe uma isenção, mas essa isenção é em mais de $13 milhões. Nossa, muita coisa. Então a gente costuma brincar que assim, o americano que chegou num patamar de $13 milhões, ele já tem uma estrutura que vai conseguir permitir que ele não pague esse imposto sobre herança. Então é algo realmente que manteve esse 60 mil há muitos anos, não foi reajustado e a gente não tem nenhuma perspectiva, nada nesse sentido, é algo dentro do próprio Estados Unidos. Então acho que, e claro, de novo, cada caso é um caso numa sucessão. A gente está falando de ativos no exterior que são detidos por uma pessoa que é residente fiscal aqui dentro do Brasil. Então, a gente está tratando de vários casos específicos, precisa entender e precisa sempre consultar um especialista para a gente conseguir passar por essa situação que, por natureza, ela é delicada, da melhor forma possível. Legal. Trazendo para a visão do profissional, vamos pegar o profissional que vai atender o cliente na ponta final. O que muda, por exemplo, de você atender um cliente a nível Brasil, que só tem investimentos alocados aqui, e um profissional que ele já quer investir no exterior? Por exemplo, a gente sabe que, e até não sei se você tem esse tipo de dado para trazer para a gente, no Brasil, nos últimos anos, ficou mais popular investimentos. Durante um tempo a gente teve a taxa de juros baixa, então a galera começou a investir mais em ações, procurar mais sobre fundos imobiliários, e aí o volume de investimentos na Bolsa de Valores acabou aumentando. Agora, muito por conta do trabalho de vocês também, já se começa a falar sobre investimentos internacionais. Então, vou dividir em duas perguntas. Claro. Hoje você vê que o perfil do investidor que vai investir nos Estados Unidos, por exemplo,
você vê que ainda está concentrado em pessoas que têm uma grande renda, ou você já vê, por exemplo, uma pessoa que não tem uma grande concentração de renda investindo? Por exemplo, na Avenue, com valor bem baixo, você já consegue investir lá fora. Você tem essa discrepância ainda, ou não? Já está mais popularizado? Como é que você vê essa questão? E a segunda pergunta é para o profissional. Tem diferença entre você atender um cliente... O cliente é mais técnico, é mais sênior, as perguntas são diferentes, o tratamento é diferente. Como que é do lado profissional também? Perfeito, Henrique. Eu vou começar pela segunda pergunta. Como que funciona a tratativa? Ela costuma ser sempre muito personalizada, entender a demanda do cliente. Isso é muito importante. Quando o cliente ele percebe a necessidade de se alocar no exterior, isso muda muito o jogo. Eu vou trazer para vocês uma pesquisa que saiu recentemente, que deixa muito claro que não é só quem quer renda alta que precisa ter uma exposição no exterior. Faria sentido até para uma pessoa de renda média baixa. Por quê? Teve uma pesquisa da GV que ela, resumindo aqui, porque é uma pesquisa extensa, ela diz que mais ou menos, dependendo de qual dado a gente pega, de 10 a 25% do que a gente consome tem impacto direto e indiretamente de produtos importados. Ou seja, quando a gente importa, a gente está importando de um outro país e está gastando em alguma moeda exterior, que geralmente é o dólar. E eles fizeram ali uns cálculos muito interessantes para entender qual que é o impacto do dólar na nossa inflação. Porque a gente sabe que a gente tem o índice oficial aqui de inflação no Brasil, o IPCA, mas imagino que muita gente não consiga se refletir ali com o IPCA. Às vezes a pessoa fala, não, mas para mim aumentou muito mais do que eu estou vendo ali. Porque o IPCA, por natureza, ele não vai refletir todas as pessoas, ele é realmente uma média. E ali, nesse estudo, se diz que de 15% a 18% de alocação no exterior, de alguma forma, você está exposto à moeda dólar, te zera da exposição aqui no Brasil. O que eu quero dizer? Se eu não tenho nada de dólar nos meus investimentos, eu tô quase que ali de uma forma sendo muito impactado pelo dólar, pela variação da moeda, pela desvalorização da moeda que a gente observou nos últimos 30 anos, por exemplo. Então, para eu ficar 0 a 0, eu preciso ter pelo menos de 15% a 18%. E isso é para o nosso consumo diário. Eu não estou nem falando numa questão de diversificação de investimentos, nada nesse sentido. Ou seja, para eu ficar neutro, eu preciso de 15% a 18%. Se eu quero diversificar meus investimentos, eu preciso começar a partir disso. Porque se eu estou antes, eu estou com menos, as variações do dólar vão impactar muito mais no meu dia a dia. E a gente tem visto que quando o cliente ele entende essa questão, ele percebe que ele come dólar. Para vocês acordaram. A primeira coisa que vocês fazem, provavelmente, depois que acorda? Tomar um banho, tomar um café. Pergunta complicada, hein? Pergunta complicada, né? Vai pegar o celular, vai tomar um banho, vai escovar um dente. O que a gente usa para escovar o dente? Colgate. O que a gente pega no nosso celular? Geralmente Apple ou Samsung. Vai tomar um banho? Head and Shoulders. Aí você vai pedir um Uber para ir para o trabalho. Aí você chega no trabalho, sobe no elevador da Atlas, Schindler. Abre o computador, às vezes da Dell, Lenovo. Faz uma pesquisa no Google, entra no ChatGPT. Enfim, todas essas empresas que eu falei, elas fazem parte do nosso dia a dia. E a gente está muito acostumado com elas. Só que a gente esquece que elas não são brasileiras. Elas são do exterior. Não necessariamente dos Estados Unidos, boa parte sim, mas elas são do exterior. E o que é interessante? A nossa vida é global. Hoje, Henrique, se a gente for num mercado e não tiver Nutella, não tiver macarrão Barilla, a gente vai achar esquisito. Vai falar, mercado pequeno. Se vai num shopping, não tem McDonald's, não tem Burger King. Vai falar, parece shopping de interior. Onde eu estudei em Araraquara, tinha um shopping que era exatamente isso. Não tinha Burger King, tinha Montana, que é uma aqui brasileira, que serve almoço. Só que quando a gente vai para o mercado financeiro, a gente ainda acha normal não ter nada no exterior. E é uma das coisas que está sendo alterada nos últimos anos, sem sombra de dúvidas. Está tendo uma mudança estrutural. Hoje o brasileiro, ele investe menos de 2% no exterior, se a gente considerar tanto a parte de renda fixa quanto a renda variável. Esses são os últimos dados que a gente tem ali, se eu não me engano, é da Ambima, que ela divulgou em 2024. Ou seja, 2% está muito aquém do que esse estudo da FGV diz de 15% a 18%. Então, de novo, não é, então eu preciso colocar já 15 de uma vez? Longe disso. É para a gente, antes de começar a fazer uma alocação, de qualquer forma, seja no Brasil, seja no exterior, a gente precisa entender como que é minha vida, como que é meu consumo. Eu consumo muita coisa dolarizada? Eu consumo muita coisa que tem esse impacto?
eu faço muitas viagens internacionais. Se eu faço mais viagem internacional, se eu tenho um filho que está fazendo um intercâmbio, está fazendo um high school nos Estados Unidos, por exemplo, os meus gastos em dólar vão ser muito maior do que uma pessoa que estuda aqui no Brasil. Então, toda essa parte de análise, ela tem vindo mais à tona. A gente tem percebido mais isso acontecer com o passar dos meses, com o passar dos anos. E a gente espera que isso cada vez mais aconteça. Só para finalizar, semana passada eu fui jantar com um amigo meu. Ele é inglês, ele mora em Londres. E aí a gente saiu para jantar e ele perguntou, fazia muito tempo que a gente não se via, ele veio me perguntar, pô, no que você trabalha? Eu expliquei, né? Eu trabalho aqui na Avenue, uma corretora de investimentos nos Estados Unidos, fiz todas essas explicações, o que é, e eu contei esse dado para ele, que menos de 2% dos brasileiros investem no exterior. Ele achou esquisito. Ele falou, como assim? É muito pouco. Pô, a gente vê qualquer outro país, mesmo que seja em desenvolvimento ou desenvolvido, ele já tem uma alocação internacional muito maior. Já é algo que padrão. Aqui a gente ainda está conseguindo trazer esse ponto. E é o que você falou, Henrique, quando a gente teve uma taxa de juros muito baixa, o mercado brasileiro ele deslanchou. Muita gente entrou no mercado brasileiro nesse momento para conseguir compensar buscar alguma rentabilidade maior. E aí agora a gente está vendo nesse ano o dólar subindo mais de 20% praticamente. E a gente entende, pô, para quem ficou esperando até hoje um dólar a 4,70 no começo do ano, porque era mais ou menos isso que as pessoas estavam ancoradas, a pessoa está esperando até hoje. Vai chegar lá? Vai voltar? Não sei. E quem falar que sabe está mentindo. Ninguém sabe. A gente vê que cada vez mais fica distante. Legal. Eu não vou lembrar agora se foi do Will ou do Daniel Haddad, que acho que eles postaram recentemente, compartilharam no Instagram alguma coisa de qual que é a projeção do dólar. E aí eles comentaram alguma coisa, acho que eu sei que vai chegar a 7, eu não sei quando, mas vai chegar a 7. Mas é muito por conta disso. Não sei se você chegou a entrar nesse assunto. Como ou vocês conversaram com esse seu amigo? Você sabe, ou conversou, qual que é a percepção dele para investimento? Se ele chega a comparar de investir aqui no Brasil com investimento? Como que é a percepção de quem mora fora dos investimentos em gerais aqui no Brasil, da nossa taxa de juros? Como que eles veem o mercado brasileiro? Não sei se vocês comentaram disso. Até para trazer para a galera, como que é a percepção de um estrangeiro referente ao nosso mercado aqui? Claro, eu já adianto, a percepção não é das melhores. E não porque eles têm alguma opinião. Muitas das vezes eles não têm opinião. Não está nem no radar o Brasil e a América Latina, muitas vezes. É interessante a gente ver isso. Porque como a gente está aqui dentro do Brasil, a gente tem muito home bias. Que é esse viés da gente alocar as coisas e fazer as coisas com o que a gente já conhece. Então a gente fala a mesma língua, mora aqui, conhece boa parte das pessoas, dos lugares. E a gente se sente mais confortável em alocar aqui dentro do Brasil. Quando a gente expande para o mundo, o Brasil é quase nada. O Brasil é comparável à Turquia, comparável a Bangladesh, população até similar, pensando em total. E a gente tem essa disparidade do entendimento que a gente tem, que a gente olha o mundo todo, só que o mundo todo não olha pra gente. Quando eles vão olhar, quando acontece alguma coisa muito díspar, a gente está com uma taxa de juros real hoje muito alta aqui dentro do Brasil. E mesmo assim, ainda não se vê tanto. Por toda essa questão que a gente tem visto recentemente, questão fiscal e tudo mais, isso acaba impactando e acaba afastando boa parte dos investidores. Então, quando o investidor americano, ou inglês, ou chinês, ele está olhando o mundo como todo, ele não sabe que o Brasil é legal, que o Brasil é divertido, que o Brasil é bacana. Isso não importa muito para ele. Importa uma taxa de juros real, qual que é o risco fiscal do país, qual que é a segurança jurídica do país. Claro, existem outros fatores, mas esses são dos principais que vêm logo na cabeça dos investidores institucionais. E recentemente a gente tem patinado um pouco nisso. Se a gente for voltar ali para a década de 2000, foi uma época que foi muito positiva para o Brasil. A gente conseguiu surfar ali o boom das commodities, acho que boa parte do pessoal lembra disso e consegue, se não lembra, se não viveu, conseguiu estudar. E a gente viu que ali o Brasil era a queridinha. Tava todo mundo do mercado internacional falando de Brasil, porque realmente a gente estava crescendo muito. Agora o mercado virou, o jogo virou, a maré virou e a gente precisa cada vez mais ser autossuficiente e não depender de alguma coisa externa, alguma coisa no exterior para conseguir surfar e ter um crescimento. Legal. Voltando um pouquinho,
Na época que você entrou na Avenue, praticamente não se tinha informação sobre investimentos internacionais e quase não se falava sobre investir no exterior. Como que foi esse desafio para você de se especializar em investimentos internacionais, entender sobre produtos lá fora? Porque até mesmo hoje, quando a gente conversa com um aluno que quer se especializar nesse assunto, o relato que a gente escuta é que, não consigo acessar informação, é bem difícil. Informações mais simples, o óbvio, às vezes a gente acha ali, mas informações um pouco mais técnicas pro lado de vocês, que são profissionais que atendem o cliente, aí é mais escasso. Como que foi esse aprendizado para você? Foi difícil. Se eu posso falar uma coisa, precisa ir atrás e saber inglês, pelo menos ler inglês, me facilitou muito nessa trajetória. Até um ponto de carreira, que eu acabei não comentando, mas eu acho que vai bem ao encontro do que a gente está falando. Eu fiz um intercâmbio de 6 meses durante a minha faculdade na Finlândia. Eu morei lá, eu fiz um pedaço da minha faculdade na Finlândia e lá eu desenvolvi muito meu inglês. Porque ali não tinha saída. Ou você falava inglês, que nem é a língua oficial do país, mas boa parte da população fala, ou você não vai conseguir pegar um ônibus, não vai conseguir resolver um problema do seu número fiscal temporário lá, não vai conseguir falar com alguém da internet, com alguém do bancário lá para você conseguir utilizar um cartão. Então ali eu acabei me desenvolvendo muito na língua inglesa, tanto na fala quanto na escrita e na leitura. Porque minhas aulas eram em inglês e isso acabou me ajudando bastante. E isso, trazendo para a Avenue, foi uma das portas que mais me facilitou o caminho. Isso daí é inevitável, porque eu conseguia buscar as coisas direto na fonte. Hoje, a informação original ela está em inglês. Sabendo inglês, você consegue acessar essas informações de forma mais fácil, sem um intermediário, sem uma tradução. É igual quando a gente vai ler um livro, mesmo que a tradução em português ela seja ótima, e muitas vezes ela é, você acaba perdendo alguma coisa ou outra. Assim como um livro, por exemplo, nosso, do Rubem Fonseca, um baita contista brasileiro, traduzido para o inglês, vai perder algumas das dinâmicas que ele fala no dia a dia e nas frases que ele coloca. Alguns jargões, algumas coisas nesse sentido. Então, pesquisava muita coisa americana, você acabava entrando em sites americanos. Se eu puder indicar um site americano que sempre me ajudou muito, chama Investopedia. É quase como uma Wikipédia, só que para investimentos. É um site que consolida muita informação, principalmente do mercado americano. Me ajudou muito nessa parte. E precisa, de novo, Henrique, acho que isso é o mais importante, precisa querer bastante. Você precisa ir atrás. E uma das formas que a gente consegue ver, que eu acabei fazendo também, é através de certificação, que a gente tem no mercado internacional. Uma das certificações de entrada, que a gente chama lá, é o SAI, que é o Securities Industry Essentials. É uma certificação ali de um órgão regulador americano, da FINRA, que é possível fazer, você não precisa de uma empresa fazendo um sponsor ali, por exemplo, você consegue fazer por conta própria e ele te dá já uma dinâmica inicial de como funciona o mercado americano, as principais diferenças que a gente tem com o Brasil e lá fora, que você consegue já, quem já está bem acostumado com o brasileiro, vai fazendo esse paralelo lá fora. E tendo a leitura em inglês, principalmente a leitura, facilita bastante esse caminho. Legal. Não sei se você pode comentar sobre isso, porque acaba indo um pouquinho mais para a Avenue, mas se você puder... Hoje, por exemplo, para um cargo na Avenue, trazendo esse ponto que você trouxe da certificação, que são específicas para quem quer trabalhar com produtos do mercado americano. Hoje lá, por exemplo, o candidato ele consegue entrar ou participar do processo seletivo sem um SAI, e aí entrando vocês dão um prazo para ele tirar, ou não, sem um SAI ele não consegue nem ser chamado para uma vaga, porque é requisito obrigatório. E como que funciona o pós? Porque o SAI é obrigatório, mas dependendo da vertente que ele for trabalhar, ele precisa tirar as outras certificações que são complementares. Por exemplo, o Siren 6, Siren 7, Siren 99. Como que é esse pós? Vocês direcionam? Tem um tempo que o candidato ele precisa se programar e se preparar para buscar essa segunda certificação? Que é uma dúvida também muito comum que a gente recebe dos alunos. E cada instituição muda um pouco, não tem uma regra padrão, então a gente, dentro das informações que a gente pode passar para os alunos, a gente tenta deixar isso um pouco mais claro, até para eles se anteciparem, para quando surgir uma oportunidade, por exemplo, a Avenue está com uma posição aberta, a gente consegue modelar o aluno para ele já ter todos os requisitos, já tá com a certificação legal, o inglês bacana, a gente prepara a parte técnica, e aí a probabilidade, talvez, de dar o MIT acaba sendo muito maior. Com certeza. É importante entender como que funciona essa certificação do SAI lá fora.
ela não é necessariamente obrigatória. A maior parte das pessoas que fazem entrevista com a gente, elas não têm essa certificação porque não conhecem. Então, se uma pessoa vai com essa certificação, já é uma sinalização de que ela estudou e sabe uma parte do mercado americano. Que acho que é uma dificuldade bem grande que a gente acaba tendo, porque muitas pessoas acabam não sabendo tão profundamente do mercado brasileiro. E saber do mercado americano ainda fica mais difícil. Então, de novo, se a pessoa ela estuda e sabe dessas partes mais básicas do mercado americano, ela já sai bastante na frente. Se tiver um SAI, é visto de maneira ainda melhor. O que é importante saber? Existem posições dentro da Avenue que o SAI ele vai acabar sendo necessário porque a pessoa precisa fazer uma outra certificação. Por exemplo, um Series 7, o Series 99, que é mais da parte operacional. Existem todas essas certificações ali fora. Mas nos Estados Unidos funciona bem diferente do que a gente está acostumado no Brasil. Aqui existem poucas certificações. Lá existem dezenas, cada uma específica para cada coisa. Então vai ter área que vai precisar do Series 99 por uma questão regulatória, tem área que vai precisar de um Series 7. Mas são áreas mais específicas também. Então, claro, se for necessário a pessoa ter essa certificação lá, a gente vai entender, vai conseguir dar um suporte para a pessoa conseguir tirar essa certificação. Agora, não é necessário, não é obrigatório a pessoa já ir numa entrevista conosco com um SAI. Se ela tiver o SAI, já vai ser um baita de um diferencial, que a gente consegue ver, né, que a pessoa se empenhou, ela tirou e custeou essa própria certificação, porque a gente sabe que sempre vai ter um custo ali se ela for fazer por conta própria, por exemplo. Então, eu diria que é mais ou menos nessa linha. São cargos específicos, são categorias específicas de atuações que vão ser necessárias utilizar uma certificação americana, que já adiantando são a maioria. Tá? Boa parte das questões americanas, quando a gente pensa em regulação, em qualquer instituição, são bem cargos específicos. Boa parte das pessoas elas não precisam tirar essas certificações, até porque boa parte dessas certificações você precisa estar em loco nos Estados Unidos, entre outras questões regulatórias que também não vem ao caso aqui a gente estender nessa parte. Claro. E a questão... Aí pensando já no profissional ali, se preparando, apesar das certificações regulatórias, você aí, obviamente, como economista, não poderia deixar de falar sobre o tema. Como é que uma coisa é analisar Brasil, obviamente quando a gente analisa Brasil, a gente também olha o exterior, porque o Brasil... Não é uma ilha. Não é, enfim. E aí o que você diz para esse... E eu vou olhar na ótica do consultor, e você como economista, quando você olha para os Estados Unidos, olha de investimentos offshore, que indicadores que você olha lá, o que o cara deve acompanhar? Lógico, inflação, PIB, decisão do Fed, etc. e tal, do meio crescimento. E nos Estados Unidos é um país assim louco por estatística, né? Eu não me engano não, na Bloomberg tem preço médio de sushi por estado. Isso é uma coisa assim, o cara faz estatística. Tem passagens aéreas de Xangai para Nova York. Exato. Então, qual que é a dica que você dá para esse consultor que, lógico, vai utilizar a Avenue, obviamente, como plataforma para brasileiros, para investir no exterior, mas como que ele pode se preparar ali para acompanhar o mercado americano? E você como economista também, porque eu já vi que você tem alguns artigos aqui falando de macro. Como economista, acho que eu tenho que começar essa pergunta com a clássica, né? Depende. Depende, né? A gente até já sabe qual que é. Porque, realmente, e tem muita estatística lá, eu acho que quem até acompanha basquete, por exemplo, sabe que na NBA, muitas vezes no meio do jogo, quem está assistindo vai passar ali uma estatística totalmente diferente. Então, essa é a primeira pessoa que conseguiu fazer uma cesta depois de ter feito um divórcio. Sim, umas estatísticas muito específicas que você pensa, como que eles pegaram isso? E realmente, Estados Unidos tem muito de estatística lá fora. É até assim, engraçado, a gente pode colocar. O que eu muitas vezes olho e a gente vê que é comum olhar. Isso que você falou é necessário. Inflação, entender, saber PCI, CPI, que são índices de inflação diferentes, assim como a gente tem PCA e IGPM aqui no Brasil, lá fora também existem duas formas. Entender o que é o núcleo de inflação, porque a gente tem a inflação headline, que é o que a gente chama, só que a gente tem um núcleo. E muitas vezes o Banco Central ele vai olhar o núcleo da inflação, que é o que tira as principais ali, as partes mais voláteis. Geralmente alimentação, energia, é isso que sai quando a gente está falando de núcleo. E entender essa dinâmica. Então, se alguém está falando que aconteceu, que a inflação veio boa, mas ela subiu muito, porque a gente sabe que o mercado não é o que acontece, é o que a gente achava que aconteceria em comparação com o que acontece.
Não existe nada por si só, é sempre uma comparação. Ou seja, entender essa parte eu acho que é crucial, a gente precisa saber disso para conseguir explicar para o cliente. Às vezes ele vê uma notícia que dê... Vou dar um exemplo para vocês. O payroll, que é um relatório de dados ali de emprego dos Estados Unidos, em outubro, ele veio muito baixo, foi bem fora do comum. Estava vindo numa toada ali de 100 e poucos mil, 200 mil empregos por mês, em outubro veio menos de 20 e pouco, ali, menos de 30 mil empregos. Assusta, é manchete. Se um cliente, alguma pessoa está lendo essa manchete, pô, a criação de emprego nos Estados Unidos, mês a mês, caiu mais de 70%. Ela vai assustar. Alguém que está conseguindo fazer esse auxílio pode explicar. Pô, mas por que aconteceu isso? A gente teve a questão do furacão, teve a questão da greve da Boeing. Então, tudo isso fez com que esse indicador de emprego caísse muito mais do que deveria. Ou seja, agora em novembro, a gente já teve esse indicador na semana passada e ele voltou mais ou menos para o normal, em torno de 200 mil vagas de emprego. Ou seja, você conseguir identificar dentro do que está sendo passado o que é ruído e o que é mensagem, pô, isso faz todo sentido. E não tem um caminho, é ler e entender qual era a expectativa do que as pessoas estavam achando, o que realmente aconteceu, os impactos. Então, eu seguiria mais nessa linha quando a gente quer entender ali no exterior. Outros ali também, indicadores, de novo, taxa de juros. E não a taxa de juros de agora, porque a taxa de juros de agora ela é praticamente irrelevante. A gente tem que entender a curva de juros, que para quem, acho que boa parte das pessoas sabe, mas só um lembrete. A curva de juros, a gente pode entender como as expectativas do mercado para as taxas de juros em prazos futuros. 1 ano, 3 anos, 5, 10, 15, 20 e 30. São alguns vértices mais comuns. Então, se a taxa de juros no futuro ela está subindo ou caindo, isso é o que impacta. Porque hoje a gente sabe qual que vai ser a taxa de juros. Vai ter uma decisão ali do FONC, que é o Copom americano, vai sair a taxa de juros, né, que na realidade eles não têm uma meta, né, eles têm um range ali que eles usam de 25 pontos base de diferença. E vai ficar naquilo. Os bancos vão fazer empréstimos naquilo e a taxa de juros, que agora a gente está vendo ali uma queda. Aliás, o Brasil está indo ao contrário disso, né? Numa dinâmica bem contrária. A gente está vendo uma queda ali da taxa de juros americana. Entender bem isso, e cada vez mais eu tenho focado em entender bem o básico. Mais do que a gente tentar estressar e entender muitas das coisas, se a gente tem o básico bem feito em casa, você consegue passar para os clientes, consegue passar de uma forma que ele se sinta confiante, ele se sinta confortável. Então, eu sou um grande defensor de back to the basics, voltar aos básicos, entender como funciona e ter isso muito bem ali na cabeça, muito bem fixo, para não querer dar um passo maior do que a perna. Legal. Você citou um canal de comunicação, um portal que você acompanha. O que mais que você faz para se manter atualizado, para estar acompanhando o cenário americano, podcasts? Pô, a própria Avenue gera muito conteúdo, vocês têm um trabalho de educação muito forte. O que mais que você procura? Ou alguns profissionais, talvez, do mercado lá fora que você acompanha, que você pode recomendar para quem trabalha no mercado financeiro aqui no Brasil e quer estar mais atento no cenário internacional, até para estar mais preparado para atender um cliente, quando um cliente pergunta a ele sobre algum cenário nos Estados Unidos ou sobre produtos internacionais? Eu vou ter que fazer um jabá próprio aqui, né? Eu não posso deixar isso de lado. Dentro do nosso blog tem muito conteúdo ali bom. E não só que eu fiz, tem muitas outras pessoas que escrevem ali no blog. E a gente tem, assim, resumos semanais, tem também artigos falando de macro, falando de câmbio, falando de dólar, falando de, por exemplo, alguns assuntos específicos que a gente tem. Até tem um artigo que eu fiz mesmo falando do tipo de conta com beneficiários ali dentro do blog, que alguém que quer se inteirar mais nisso pode fazer. Um falando sobre sucessão também a gente tem ali dentro. E até a gente tem algumas outras pessoas que fazem também artigos ali dentro que não são de dentro da Avenue. Então, no momento de eleições, a gente teve também pessoas que fizeram ali dentro. Eu acho que é uma forma bacana de se atualizar. E no nosso YouTube, também, de novo, a gente tem trilhas ali. Então, uma trilha de renda variável, eu quero entender mais como funciona a renda variável nos Estados Unidos e as diferenças com o Brasil. A gente fez uma trilha, isso eu posso falar com mais convicção porque eu que estruturei ela. São vídeos curtos ali dentro do nosso YouTube explicando
as diferenças do renda variável Brasil e Estados Unidos, as diferenças que a gente tem com a questão de produtos que existem, explicando o funcionamento de cada tipo de produto. Acho que isso seria um caminho bem bom inicialmente para fazer. Pensando em pessoas de fora, em pessoas do mercado, tem um blog que eu gosto e eu acho muito interessante, que é da Creative Planning. É uma instituição americana muito interessante, que o blog até, se não me engano, chama Bilelo's Blog, o sobrenome dele é Charlie Bilello. Ele faz quase que um resumo semanal do que aconteceu no mercado, sempre com gráficos, e fica muito interessante. É uma forma de você ir se atualizando semanalmente do que tem acontecido no mercado e as expectativas. Porque o mercado troca de opinião igual a gente troca de roupa. Né? Então, o que era hoje de uma forma, amanhã ou semana que vem talvez não seja. E com a taxa de juros, a gente viu acontecer isso muito esse ano. As expectativas foram sempre mudando. Então, se eu tenho alguém de fora que eu acompanho mais próximo, eu diria que esse blog é bem legal. E mais uma outra pessoa aí já saindo um pouco de mercado americano em si. Mas para a vida até é o Collab Fund, que é do Morgan Housel. Imagino que boa parte de vocês conheçam o livro dele, a Psicologia Financeira. Assim, é um baita livro, até fica de recomendação para quem não leu. Para a nossa vida mesmo. Eu já li 2 vezes, quero ler de novo, porque tem muita coisa ali que a gente vê que acontece no dia a dia, só que a gente acaba passando em branco, acaba esquecendo como a vida acontece, né? Eu costumo falar isso. Então, se eu tenho 2 recomendações além do nosso blog e além do nosso YouTube, no nosso canal, o Creative Planning, o Bilelo's Blog, e o Collab Fund, que é o blog ali do Morgan Housel, que ele também traz alguns convidados para fazer e ele escreve muitas coisas. Tem um que ele escreveu recentemente que foi muito interessante, que é frases que mudaram a percepção da vida dele. Assim, o que tem a ver com o mercado financeiro isso? Não sei, talvez nada, talvez tudo. Talvez são frases que você escute que mude uma forma que você vê as coisas. E tem uma frase que ele falou ali que foi muito legal. Ele era um comediante, uma celebridade americana ali na década de 50, mais ou menos, que ele foi receber um prêmio. Se não me engano, foi um Emmy. Aí, quando ele foi receber, ele falou: eu não mereço esse prêmio, mas eu também tenho artrite e não mereço isso, então obrigado. E aí ele foi embora. Esse foi o discurso que ele fez de receber o prêmio. E foi interessante porque, assim, a vida, muitas vezes, acontece coisa que a gente não merece. E seja pro bom, seja pro ruim. De toda forma, é a vida acontecer, né? A gente precisa aprender a lidar com essa forma. Então, foi uma das frases que eu fiquei ali na cabeça. Eu falei, né, aquele cômico que te faz pensar, né? Legal, legal. Pessoal que tá aqui acompanhando a gente já quase 1 hora aqui, vai fazer 1 hora de gravação de conteúdo. Se você tá assistindo a gente pelo YouTube, curta o vídeo. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Compartilhe o link com todo mundo que é da mesma instituição. Muito conteúdo rico aqui para vocês. Caso vocês não estejam assistindo, mas estão no Spotify, escutando o áudio da nossa conversa, dá aquela estrelinha, aquela avaliação 5 estrelas pra gente também. Bacana, muito conteúdo. Da coisa. Muita coisa. Eu acho que dá pra estender muito mais tempo. Talvez dá pra gente marcar outros podcasts. Pela conversa aqui, dá pra gente ter podcasts temáticos, focar em alguns assuntos. Tem muita coisa pra falar, tem muita dúvida, muita informação que ainda não é muito clara pro público. Então, tem bastante coisa pra gente voltar posteriormente. Mas pra gente finalizar, eu queria que você deixasse um recado final pra galera que tá ouvindo a gente, alguma dica, algum conselho, pensando pro lado do profissional que quer seguir a trajetória parecida com a sua, que trabalha no mercado financeiro, mas quer um dia atuar falando sobre investimentos internacionais. Um recado final, um conselho pra galera que tá ouvindo aí a gente. Não deixou nem ele falar da renda fixa, mas vamos lá. Já aproveita e já... Fala um pouco da renda fixa. Como é que funciona fora, a renda fixa né? lá fora e tal, porque hoje em dia a gente tá falando muito de renda fixa aí, né? A gente tá falando agora, o cara oferecendo a mais de 15%, né? O ano, o tesouro também, né? Assim, o negócio tá feio, né? Então, Sim. Como é que funciona lá fora, né? Se essa... E às vezes o pessoal faz uma análise um pouco equivocada, né? Porque lá fora tá pagando 4, 5, 6%, vamos dizer. Só que tá pagando em dólar, né? Então, assim, não dá pra você comparar R$15 com 8 em dólar assim, né? Costumo falar que a gente está comparando, quando as pessoas fazem essa comparação, banana com copo de vidro.
Não é nem banana com laranja, porque são frutas. São coisas que não têm relação mesmo. A questão de renda fixa americana, acho que quando a gente entra no mercado, a gente conhece muito a parte de pós-fixado aqui no Brasil, que é muito mais comum, algum título híbrido, como os indexados à inflação. E quando a gente vai para o exterior, mais de 90% dos títulos são pré-fixados. E a gente sabe que pré-fixado, igual o Gui falou, tá quase batendo 15%. Não sei se no momento que vocês verem esse vídeo já vai ter batido 15%. Mas assim, a gente acaba tendo medo quando fala de pré-fixado. Só que lá fora é a coisa mais comum que isso existe. E boa parte dos títulos que tem mais de um ano de duração, eles pagam cupons semestrais. Então a gente tem aqui no Brasil vários títulos, até títulos governamentais que são dessa forma. Título pré-fixado com um juro semestral. E esse é o maior e o melhor comparativo para a gente fazer quando a gente vai lá para fora. Então, entender que um título de renda fixa no mercado americano, se ele tiver mais de um ano, via de regra, ele vai ter, sim, ali um componente de juros. Então, a cada 6 meses, vai cair um valor na conta do cliente. E aí, ele consegue direcionar esse valor que caiu, esse cupom, para o que ele bem entender. Essa, eu diria que é a principal diferença que a gente tem e o principal choque. Ou seja, a marcação ao mercado, ela sempre vai existir. O que a gente tem aqui no Brasil de marcação na curva, dificilmente você vê isso nos Estados Unidos. Até algumas pessoas acham esquisito, porque você não tem isso. Lá é marcação ao mercado, principalmente para títulos líquidos. Claro, se a gente está falando de algum título, algum produto que ele não é tão líquido, aí sim vai funcionar de outra forma. Muitas vezes se utiliza uma marcação na curva, mas mesmo a boa parte dos produtos são todos marcados a mercado lá fora. Esse é o principal choque quando a gente sai do Brasil, com essa mente Brasil, e quando a gente vai para os Estados Unidos. E pensando nisso é o que você comentou, que faz todo sentido. Quando você está comprando um título que está pagando 4%, 5%, 6%, 7%, existem títulos pagando várias rentabilidades, porque sempre vai depender do emissor, vai depender de qual país que é o título, qual que é a empresa, todo esse tipo de coisa. A gente está falando de um título que, primeiro, ele já está dolarizado. Ou seja, a gente pode entender isso como dólar mais essa rentabilidade. Pode-se entender, porque seu patrimônio ele já está fora. Então, se a gente quer buscar algum título que paga algo próximo do Brasil, no mercado americano, a gente vai precisar encontrar alguma coisa que tenha o risco próximo do Brasil no mercado americano. Então, existem esses tipos de títulos no mercado? 100%. A gente vai encontrar no mercado americano, existe tudo o que vocês pensam e não pensaram. É um mercado assim gigantesco, existem centenas de milhares de produtos lá fora. Então, quando acho que a renda fixa seria um assunto propriamente para um podcast, dá para a gente desenvolver muito, mas para pensar agora, a principal diferença, e já indo um pouco nessa linha de uma dica final, é entender essas diferenças. Conseguir entender qual que é a diferença de uma renda fixa para uma renda fixa brasileira para americana, qual que é a diferença de uma renda variável brasileira para uma americana. Quais são os índices de inflação que eu tenho no Brasil, quais são os índices de inflação americano, o que eu consigo aprender de cada parte, o que tem lá que tem aqui, o que tem aqui que não tem lá. Pode parecer básico esse tipo de coisa, mas, de novo, a gente precisa ter o básico muito bem consolidado na nossa cabeça. Isso daí não pode sair, a gente não pode perder. O próximo passo ele só pode vir quando alguém vier e perguntar como funciona uma curva de juros, a gente souber explicar. Saber dizer o que é cada ponto dessa curva de juros, porque a taxa de juros hoje está tanto e as pessoas estão preocupadas com essa taxa de juros e estão falando que não, o DI futuro bateu tanto, ou a taxa de juros americana está caindo para tal, a curva americana fechou. Esse tipo de informação ele tem que estar na ponta da língua. Isso eu acho que seria a principal dica que eu dou. Esses jargões de mercado a gente precisa saber, ainda mais se a gente quer participar, quer fazer parte do mercado, tem que entender o que é uma curva abrir, o que é uma curva fechar, o que significa essas nomenclaturas, quais são os impactos de uma curva fechando para os investimentos de um cliente, por exemplo, e existem várias. A gente viu esse ano vários momentos, teve um momento que a curva abriu, depois a curva fechou forte, aí a gente teve de novo uma abertura de curva muito forte com as eleições americanas, com o resultado. Ou seja, todos esses entendimentos, de novo, voltando para o básico, isso é o mais importante, é o que eu deixo aqui de dica para todo mundo. Legal. Agradecer a participação. Pô, maravilha. E comentários? Mais entendido agora do mercado offshore. E também, né,
Tem a questão de imóveis lá, né? Que o estrangeiro também tem uma questão lá de imposto, né? Isso foi, acho que década de 70 também. Cara, para evitar especulação estrangeira, né? Ou, por exemplo, o que acontece lá em Londres, que o preço está lá em cima, que você tem um monte de estrangeiro especulando dentro do mercado imobiliário. Mas a gente não vai entrar nesse tema. A cidade de Praga, por exemplo, a cada 10 apartamentos da cidade de Praga, 7 são Airbnb para fazer essa especulação. Então, é um problema e uma cidade acontecendo. Linda, né? Então, mas beleza. Muito obrigado, então, Tomás. Cara, foi muito legal o seu bate-papo. Acho que ficou claro aí também para todo mundo que está querendo entrar nesse mercado. E também, aí eu vou deixar aqui para você fazer as considerações finais, Henrique. É isso, Gui. Agradecer, Gui. Tamo junto. Valeu. Obrigadão. Nosso co-host aí. Perfeito. Tomás, brigadão aí pela Muito participação. obrigado. Valeu, cara. É de casa. Obrigadão, hein, meu. Já obrigado. participou com a gente aqui, deu treinamento para os nossos alunos, está convidado para voltar mais vezes também e participar sempre com a gente, convidado para voltar a gente fazer mais podcasts e agradecer a participação de todo mundo que está assistindo a gente nesse momento ou ouvindo a gente aí pelo Spotify e comentem aqui quem que vocês querem que a gente traga para fazer mais bate-papos ou algum assunto específico e aí a gente faz podcasts temáticos também para você que é profissional do mercado financeiro e quer se especializar em investimentos internacionais. Valeu, galera! Obrigado e até o próximo episódio.